O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas más ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre Nilci, presidente desta celebração eucarística, queridos irmãos, presentes nesta Igreja Matriz de Santa Rita de Cássia, queridos internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita de Comunicações e Web Rádio Ativa Comunicação. Hoje chegamos ao quarto domingo da Quaresma. E esse quarto domingo da Quaresma, tradicionalmente, é conhecido como o Domingo Leter. Leter é uma expressão latina que significa alegria. É como que o antecipar da alegria que nos aguarda na Páscoa da ressurreição. É como que dar uma pausa para antecipar essas alegrias. Usar essas cores que nós usamos na liturgia hoje, pode-se usar o roxo ou pode-se usar essa variação mais clara, chamada de rósea, para justamente mostrar esta alegria. E a liturgia de hoje fala em crer no Filho do Homem. E o que significa crer? Significa aderir, aprender a lição de amor de Jesus, que se entregou totalmente a nós. E a liturgia diz que quem crer será salvo. Engraçado, porque eu costumo ouvir muitas pessoas dizerem assim: eu quero a vida eterna. Então eu vou dizer uma coisa para vocês. O dia que nós morrermos, todos, sem exceção, vão ter a vida eterna. Todo mundo vai ter vida eterna depois da morte. Porque a morte não é o fim. Agora, existe uma diferença. Que vida eterna é essa? Nós cristãos devemos querer a vida eterna em Cristo Jesus. Porque aqueles que perderem a salvação também vão ter a vida eterna no fogo do inferno. Vão ter a vida eterna também, eternamente sofrendo. Então nós devemos entender que para alcançar isto é preciso aceitar Jesus. E aceitar Jesus não somente com as palavras, mas com a vida, com o coração,
com as ações. E quando nós ouvimos a primeira leitura do livro do Crônicas, segundo livro, o homem é que faz as suas escolhas. E eles fizeram naquela época a escolha do caminho da dor, do caminho da morte. Eles ignoravam os enviados de Deus, os profetas. Eles zombavam. Quando ainda hoje a igreja de Cristo é zombada. Vocês pensam que não? Mas muitos, aliás a maioria, olham para nós cristãos hoje. Esse povo é louco, deixa lá ficar falando o que quiser. Zombam de nós. Às vezes, à nossa frente, nos tratam bem, de maneira respeitosa, né, padre? Mas quando estão longe, zombam de Jesus Cristo e da sua igreja, a exemplo do que acontecia com esse povo. E aqui nós vemos então essa infidelidade que vai fazer com que sejam eles, a queda de Jerusalém que nós falamos, sejam eles levados para o cativeiro na Babilônia por Nabucodonosor. E depois no finalzinho, nós temos quando o rei Ciro vai dar a este povo a opção. Olha para vocês verem, a opção. Se vocês quiserem voltar, se pôr a caminho para Jerusalém, pode ir. E vocês sabem que muitos, a exemplo da escravidão no Egito, muitos preferiram ficar na escravidão do Egito. E aqui também muitos preferiram ficar no cativeiro. Então, às vezes, a proposta de Jesus nos Evangelhos para nós hoje, que se põe a caminho, venha, como cantamos o canto de abertura, te amarei, Senhor, mas muitos não querem se pôr a caminho. Muitos, eu vou ficar aqui no mundo, tá bom, eu vou perder tempo com essas coisas, não. Vamos aproveitar a vida, a gente vai morrer mesmo. Não é assim que falam? Vamos aproveitar, gente. A carne vai para a terra. Mas e o teu espírito, vai para onde? Meus irmãos, por isso que na carta aos Efésios, nos mostra que, apesar de tudo isso, Deus nos ama incondicionalmente. E Ele, por nos amar, Ele quer nos tirar. Ele não nos quer prisioneiros do pecado. Ele não nos quer, como o mundo quer fazer, nos roubar a esperança. E nós cristãos temos a esperança na vida nova em Cristo Jesus. É por isso que temos em Deus o perdão. E no Evangelho, para mim, sem dúvida alguma, o versículo mais bonito de toda a Bíblia. João 3,16. Guardem, é fácil. João 3,16. Deus amou de tal forma o mundo, que entregou seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta afirmação do Evangelho é para nós cristãos a certeza de que esta morte na cruz não foi em vão. Quando no centro do Evangelho nós vemos esta afirmação, e vejam bem que Nicodemos, no primeiro momento ele não se entregou totalmente. A palavra de Deus diz que ele ia à noite, às escondidas, para que ninguém soubesse que ele professava a fé. Sabe o que eu me lembrava, Padre Nilce? Na reunião do clero esta semana, quando foi falado da Lei Geral de Proteção de Dados, que todo mundo conhece, a LGPD, que entrou em vigor agora há pouco, um ano e pouco, de que poderia haver pessoas que viriam na igreja, mas que não quer que mostre a imagem dela na igreja. Se me vê no Facebook, no Zap, eu lá na igreja, o que é que vão falar de mim? Então eu não quero que mostre a minha imagem. E vocês sabem que nós temos o direito à imagem. Então eu fiquei pensando aqui, Nicodemos
também não queria que vissem ele junto com Jesus. Talvez muitos que frequentam a igreja não querem ser fotografados ou filmados recebendo a Eucaristia, porque o que vão dizer lá na universidade que eu dou aula? Os doutores, os mestres, os professores, os cientistas vão falar o quê? Vão zombar de mim, falar que eu estou acreditando na Eucaristia. Então, eu acredito, mas eu não quero que mostre. E foi o que Nicodemos fez aqui. Mas ele foi às escondidas. E Jesus, conversando com Nicodemos, ele diz: a luz veio ao mundo, porque Jesus estava falando dele. Eu acho interessante alguns personagens da Bíblia. Para mim, o mais interessante, sem sombra de dúvida, é Tomé. Porque Tomé, nas suas dúvidas, permitiu que Jesus fizesse muitas revelações. E Nicodemos também. Porque num outro diálogo de Nicodemos com Jesus, quando Jesus fala que precisa nascer de novo, ele fala: mas vou ter que entrar dentro da barriga da minha mãe e voltar? Jesus, não é isso que eu estou dizendo, nascer de novo. E aqui hoje, Jesus fala para Nicodemos, mas Jesus está querendo dizer: a luz sou eu, Nicodemos. Eu estou aqui, eu sou a luz. A luz veio ao mundo, mas os homens rejeitaram a luz. Os homens preferem as trevas. E aí se pergunta, por que muitos preferem as trevas? A escuridão. Porque nas trevas, porque na escuridão, não se enxerga a sujeira, o pecado, a corrupção. Então é preferível ficar nas trevas, porque quando nós nos expomos à luz, tudo vem às claras, tudo vem à mostra. E muitas pessoas então não querem a luz, preferem as trevas. E Deus, somente Ele, é que faz com que a luz brilhe nas trevas. E eu repito aqui mais uma vez, meus irmãos, as trevas não existem. Você já experimentou quando você chega na sua casa de noite? Ao quarto escuro, está tudo apagado. As trevas estão ali, tudo escuro. Aí quando você acende a luz, para onde que as trevas vão? Saiu para a janela? Passou embaixo da porta? Não! Porque a luz elimina as trevas. Então, se nós deixarmos Jesus, que é luz, entrar na nossa vida, você pode ter certeza que todas as trevas são dissipadas. Mas quando eu digo todas as trevas são dissipadas, não é o discurso fácil que muitos pensam, né? Ah, então se a luz vier, eu não vou mais sofrer, eu não vou mais ter dor, eu não vou mais ter dívida. Não, não é isso não. Todas essas coisas fazem parte da nossa natureza humana. Mas nós vamos viver isto dando um sentido diferente para a dor, dando um sentido diferente para o sofrimento, dando um sentido diferente para as nossas dúvidas. Meus irmãos, a causa de todas as desgraças pessoais, sociais, estruturais, eclesiais, familiares, mundiais, não é vontade de Deus, mas opção dos homens. Quando eu pergunto para vocês, eu não sei se vocês sabem, existem muitas pessoas morrendo de fome, e esse discurso não é agora por causa da pandemia, não. Há muito tempo que a igreja fala, tem gente morrendo de fome, tem gente morrendo de fome. A gente ficava na Etiópia, na África. Não, aqui no Brasil tem gente morrendo de fome. Mas aí eu pergunto, e tem muitos alimentos apodrecendo nos celeiros. Tem muitos alimentos. Então, quer dizer, Deus dá alimento que dá para todo mundo comer. Mas a ganância de alguns fazem com que outros... Então, quer dizer, é culpa do homem, não é culpa de Deus. Não é Deus que está repartindo. Meus irmãos, a partilha é evangélica. Então, quando essa luz que é Jesus vem ao mundo, essas pessoas não querem essa luz. Elas se assustam e nem gostam de pensar. No julgamento do homem, João nos garante que Deus não é contabilista. Deus não vai ficar somando crédito e débito.
para pagar você ou a mim, em conformidade com esta planilha. O cristão não vive no medo, porque ele sabe que Deus é esse Pai cheio de amor. A carta aos Efésios diz, cheio de misericórdia, que oferece a todos nós a vida eterna. Deus não quer condenar. Quando alguns dizem, Jesus está demorando voltar, eu digo assim, ele está demorando para ver se mais pessoas possam aceitá-lo, mais pessoas possam se converter. E converter de verdade, não de faz de conta, gente. Chega de faz de conta. E a gente não sabe, não dá para saber, se olhar para uma pessoa. Porque tem muita gente que é artista, são verdadeiros atores. Eles enganam mesmo. Eles encenam, eles encarnam os personagens e vivem como se as pessoas olham e pensam, você já está no céu. E eu lembro aqui, para ilustrar isso, Dom Oscar Romero, santo da igreja, esse homem morreu com um tiro no peito enquanto celebrava a missa. E ele foi assassinado porque ele falava a verdade, e a verdade que ele falava incomodava muita gente. Então precisava eliminar. E ele dizia assim, eu queria, irmãos, que vocês gravassem no coração que o cristianismo não é um conjunto de verdades e leis que nós temos que cumprir como proibição ou não proibição. Ele diz assim, isso é nojento. O cristianismo é uma pessoa que me amou tanto e hoje reclama o meu amor. O cristianismo é Jesus Cristo. Uma religião dominical, uma religião de missa dominical, mas de semana injusta, vazia, não agrada a Deus. Uma religião de muita oração, mas com hipocrisia no coração. Uma igreja que se instala só para estar bem, com muito conforto, com muito dinheiro, não é a igreja de Jesus Cristo, o nosso divino Redentor, diz Dom Oscar. Então, meus irmãos, para concluir, eu diria que assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto para a salvação dos israelitas, o Evangelho começa dizendo que todos que olhassem para ela eram curados. Deus levantou seu Filho na haste da cruz, a árvore da vida. Nós cristãos devemos olhar para a cruz como a árvore da vida, de forma que ao olharmos para o crucificado e crermos nele, tenhamos a vida eterna. Por isso, cheios de alegria, nascidos de novo pelo nosso batismo, sem medo de anunciar que Jesus Cristo é o Senhor. Coloque isso, assuma isso na sua vida e não tenha medo e nem vergonha do que vão dizer. Mas assuma, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida e a minha vidinha não pode continuar a mesma mais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.